Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Diego Elger e eu estarei trazendo para vocês hoje um conteúdo muito interessante de Excel. Como realizar uma pesquisa através de um botão ActiveX sem utilizar macros e VBA. Então vamos aprender mais essa ferramenta e mais essa funcionalidade que vai deixar seus trabalhos muito mais profissionais. E para realizar esse nosso processo, nós vamos utilizar 4 funções do próprio Excel, tá? E a gente vai utilizar também ferramentas da guia desenvolvedor, beleza? Então vamos aqui para a prática. Eu vou deixar um link com essa base de dados aqui na descrição. Quem quiser praticar com esse link e com essa base, é só baixar aí o arquivo para ir acompanhando juntamente com o vídeo, beleza? Então aqui a gente tem uma base de dados bem grande, né? A gente tem muitas informações aqui, onde nós temos algumas colunas, como data, tipo de pagamento, vendedor, produtos, valor de venda e estado, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai fazer a junção dessas 4 funções aqui para conseguir realizar essa pesquisa com base em um nome. Nós vamos começar o exemplo com a coluna de estado. Então, quando eu começar a digitar aqui Mato Grosso, ele já vai aparecer todos os lançamentos que eu tenho referente a esse estado, tá bom? E para a gente iniciar a nossa prática, vamos entender aqui o que cada função dessas aqui faz, beleza? Então a primeira função é uma função matricial classificar, que ela foi disponibilizada pro Office 365, né? E algumas versões mais antigas aí eles foram liberando com o passar do tempo. Mas essa função aqui, ela basicamente classifica uma matriz, tá? Então ela vai vir aqui dentro de uma matriz e vai classificar por ordem ou de data, ou de tipo de pagamento, ou de vendedor. Então para deixar isso bem claro, eu sempre gosto de transformar as minhas bases de dados em tabela. E para transformar em tabela, que é um objeto dentro do Excel, é muito simples. Eu clico dentro da minha base aqui, né, onde estão as minhas informações, Ctrl T para selecionar toda a minha informação. Então ele vai pegar desde o cabeçalho até a última linha de informação aqui, tudo ele vai selecionar, beleza? E para eu transformar em tabela, Ctrl Alt T. Então Ctrl T seleciona tudo, Ctrl Alt T ele vem aqui para a gente transformar, para criar em tabela. Ele já identificou aqui que tem um cabeçalho nessa relação de dados, eu vou pressionar em OK e ele já vem aqui o formato de tabela. Eu vou renomear essa tabela aqui na guia design, eu vou renomear ela como tabela de vendas, tá? Eu coloquei um underline ali porque não pode ter espaço nesses nomes, tanto de intervalo quanto de tabelas e objetos, beleza? Então vamos lá agora ver na prática o que cada função dessa aqui faz. Quando eu venho e já começo a digitar minha função classificar, o primeiro argumento que ela me pede aqui é a matriz. Então qual que é a matriz? A que a gente acabou de renomear, né? Tabela de vendas. Então ele veio, selecionou toda a minha tabela aqui, beleza? E aqui, se eu vier e já dar um Enter, ele vai vir e vai classificar de acordo com a data, certo? Que é a primeira coluna e ordem crescente, tá? Então ele vai pegar do menor para o maior. Aqui ele não está em formato de data, mas é só eu vir e transformar para a gente verificar se está tudo certinho. Agora, se eu precisar classificar outra coluna, eu vou ter que vir aqui, começar a minha função de classificar, aí eu coloco a minha tabela que a gente estava, e o segundo argumento aqui, ele está entre colchetes, né? Então ele não é obrigatório, mas se eu quiser utilizar ele, eu tenho que entender. Quando o Excel vem e me fala aqui, ó, índice de classificação, ele quer saber qual coluna que você quer classificar. Só que conforme tem no PROC-V, a gente sabe que eu não posso vir aqui e selecionar uma coluna, eu tenho que mostrar para o Excel em números qual coluna que eu quero que ele classifique. Então, por exemplo, se eu quiser que ele classifique por vendedor, vendedor está na coluna 3 dessa matriz. Então eu venho aqui e escrevo 3, tá bom? E ponto e vírgula. A ordem de classificação eu posso colocar aqui tanto por ascendente quanto descendente. Se eu deixar nada, ele sempre vai considerar como ascendente. Então vamos ver, quando eu dou um Enter, então ele classifica aqui agora por vendedor, beleza? Então é isso que a função classificar faz. A
função filtro, quando a gente começa a digitar ela aqui, o que eu tenho de argumento? Eu tenho a matriz, que é aquela que a gente renomeou aqui, beleza? Eu vou dar um ponto e vírgula. E o segundo argumento aqui é incluir. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, se eu quiser filtrar somente as vendas de adubo, eu vou vir aqui, seleciono a minha coluna, vou pegar aqui a coluna produtos e eu vou fazer aqui, ó, igual, beleza? Aqui, como eu não tenho outra referência, eu vou escrever aqui, ó, adubo, entre aspas, beleza? E Enter. Então ele vai pegar tudo que foi de adubo aqui, tá? Então é bem tranquilo da gente utilizar essa funçãozinha de filtro. Inclusive, se vocês observarem, a gente tem um terceiro argumento, que é aqui, ó, se vazia, é quando ele não localiza. Então eu vou colocar aqui, ó, não localizado, tá? Beleza, ele não vai mostrar nada. Só que se eu vier na fórmula aqui escrever errado, por exemplo, eu vou escrever adubo, ele vai aparecer como não localizado, tá bom? A função enum, ela vai me retornar se em uma célula eu tenho um número ou não, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, enum, e vou clicar nessa célula do lado, ó. Cliquei nessa célula do lado, ela vai aparecer aqui falso. Só que se eu vier e colocar um número aqui, por exemplo, ela vai aparecer como verdadeiro. Então, o resultado dessa função sempre vai ser verdadeiro ou falso, tá? E se eu vier aqui, por exemplo, e escrever um nome agora, eu vou escrever Fernanda, que tá ali na base. Então, Fernanda, ele vai aparecer como falso. Beleza? E a última função, que é a função procurar, tá? A gente vai pegar aqui, ó, procurar, vamos fazer ela, e os argumentos dela são esses aqui, ó, o texto procurado. Então, qual que é o texto que a gente vai procurar, aonde que a gente vai procurar esse texto, tá bom? E se a gente vai querer a partir de um número inicial ou não. Beleza? Então vamos para a prática para ficar bem mais fácil da gente conseguir interpretar todas essas informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova planilha e aqui nessa planilha eu vou clicar aqui na B2, vou vir aqui na guia desenvolvedor, tá? Se você não tem essa guia aqui ativa, é bem simples. Você clica com o botão direito em qualquer uma das guias que tem aqui, a gente vem em personalizar faixa de opções, vai abrir essa janela e a guia desenvolvedor aqui para vocês vai estar desmarcada. Então é só marcar essa guia aqui e dar um OK, beleza? Então, marcado, ela vai aparecer aqui e aqui dentro dessa guia vão ter algumas informações mais avançadas aqui, ferramentas mais complexas do Excel, onde a gente tem a parte do Visual Basic, que é do VBA, para a gente colocar os comandos e macros aqui para ele realizar algumas atividades, gravador de macro também a gente consegue fazer por aqui, alguns suplementos e a gente tem a parte dos controles e é aqui que a gente vai trabalhar. Aqui na parte inserir, na parte de cima eu tenho os controles de formulário. Aqui vão estar as checkbox, vai estar os botões de opção, as caixas de listagem, vai ter aqui também as caixas de grupo, botão de rotação. Então vai ter bastante controle aqui nessa parte de cima, tá? E aqui na parte de baixo a gente tem uma segunda opção que são os controles ActiveX ou ActiveX, tá? Vai de cada um aí, beleza? Agora nós vamos selecionar esse aqui, ó, que é o caixa de texto, controle ActiveX. Eu vou vir aqui e vou desenhar ele a partir da minha célula B2, tá? Vem aqui, ó, selecionei, maravilha. Vou já pressionar com o botão direito e vou vir aqui na opção propriedades, tá bom? Aqui é a propriedade desse objeto. Vão ter aqui as cores da borda, se vocês quiserem, aqui se vocês quiserem renomear esse objeto, o tamanho vai estar aqui, a cor da fonte que a gente vai digitar, o tamanho dessa fonte. Então, todas as informações de propriedade vão estar aqui, tá? E eu vou vir aqui e vou localizar essa opção aqui, ó, Linked Cell, tá? Que é onde eu vou querer linkar o que eu vou digitar aqui em uma célula dentro da minha planilha. Eu vou querer linkar na célula B2. Vocês podem colocar qualquer outra célula, tá? Vou colocar aqui, ó, B2 e vou dar um Enter. Eu digito, tá? Não vou lá e clico. Beleza. Então, perfeito. Já está vinculado ali em uma célula, tá bom? Eu volto na minha guia desenvolvedor com o meu controle selecionado e eu vou vir aqui, ó, e vou desmarcar essa opção de modo de design, tá? Desmarquei, beleza? Aqui já está a minha barrinha de pesquisa, já consigo digitar nela, tá bom? Beleza, tudo certinho. E agora eu vou fazer a nossa junção de funções que eu tinha mencionado no início do vídeo, beleza? Então, vamos começar aqui com a função de classificar, porque eu quero trazer tudo em ordem, tá? Em ordem de datas, aqui mesmo, por isso que eu nem vou colocar um índice, mas se eu quisesse também, não tem problema. Eu vou estar fazendo de um jeito mais básico aqui, essa funcionalidade,
facilidade. E caso vocês queiram que eu coloque aqui pra gente fazer mais complexo, com mais informações, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre barra de pesquisas complexas, tá bom? Então, ó, comecei a minha função classificar, beleza. Antes de eu escrever a minha matriz, eu vou iniciar a minha função filtro, tá? Porque a mesma matriz para a função filtro vai ser a matriz da função classificar. Então, comecei ela ali e agora sim que eu vou colocar a minha matriz, que é aquela T vendas, beleza? Coloquei ela aqui, ponto e vírgula, tá bom? E a gente vai agora começar a nossa função de enum. Ó, vou vir aqui, enum, beleza? E o meu valor é a minha função procurar. Então, olha só, a gente começou aqui a nossa função e já colocou 4 funções aqui: a classificar, a filtro, enum e procurar, tá? E a partir de agora, a gente vai fazer os argumentos, beleza? Onde que vai estar o texto que eu quero procurar? Lembra que eu vinculei o que a gente escrever nesse controle aqui na célula B2? Então eu venho aqui e escrevo B2, tá bom? Escrevi, ele já selecionou lá, tá em azulzinho a minha célula, beleza? Ponto e vírgula, aonde que eu quero procurar? Então agora vai vir o detalhe, tá? Digamos que eu quero fazer essa pesquisa aqui na coluna de estado, tá? Então eu venho aqui e seleciono a minha coluna estado, beleza? Selecionadinho, certinho. Eu vou fechar o meu parênteses da função procurar, eu vou fechar o meu parênteses da função enum, tá bom? E ponto e vírgula. E agora, ó, em C vazia, que é referente à função filtro, eu vou colocar aqui não localizado. Aí eu fecho o parênteses da função filtro e fecho o parênteses da função classificar, beleza? Vou dar um Enter. Observa que aqui ele já me traz todas as informações, tá? Obviamente que ele não vem formatado, então eu tenho que vir aqui, eu vou só formatar rapidinho aqui como data, vou formatar aqui como valor, então vem aqui, formato como valor, beleza? E vou até copiar esse cabeçalho aqui pra gente deixar bem certinho aqui as informações, beleza? Copiei, chique, tá? Agora, olha só o detalhe, quando eu venho aqui na minha barra de pesquisas e vou escrever Mato Grosso, observa que aqui ele já vai filtrando e eu nem preciso colocar o nome inteiro. Ó, e se vocês quiserem editar, por exemplo, não tá conseguindo visualizar tudo que vocês escrevem aqui, vem na guia desenvolvedor, habilita aqui o modo design, tá? Agora vocês conseguem formatar o tamanho aqui da barra de pesquisa, aí volta na guia desenvolvedor e desmarca a parte de design, beleza? Então agora eu posso vir aqui, começar a escrever, que ele já vai me identificar. Só que tem um detalhe, tá? Se eu começar a escrever, por exemplo, em minúsculo, ele não vai localizar, beleza? Tem que ser exatamente o que a gente tem na nossa base de dados, tá? E agora aqui, para ficar bem claro para vocês, eu vou mostrar, ó, vou deixar aqui filtrado como Mato Grosso, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a função faz aqui, ó. Quando eu abro a função que eu acabei de escrever e eu vou selecionando aqui, ó, por exemplo, eu vou selecionar de enum até o segundo parênteses aqui que é responsável por ela. Observa que vai aparecer vários falso e verdadeiro ali, ó. Quando a gente seleciona, ele aparece. E esses verdadeiros são as informações que vão vir aqui para nossa base filtrada, tá? E os falsos é a que o Excel vai desconsiderando, tá? Então a função enum, ela tem essa responsabilidade dentro dessa grande função aqui. E a função filtro e classificar são as responsáveis de trazer esses dados aqui para nossa nova base de dados, tá? Então esse aqui, pessoal, foi um jeito bem tranquilo da gente aprender como realizar esses procedimentos, tá? Quando eu começo a digitar, ele já aparece, e se eu apagar, ele volta toda a minha base de dados, tá? Obviamente que aqui dá para vocês irem trabalhando para deixar bem melhor aqui, ó, vou selecionar, vou vir aqui agora, por exemplo, e vou colocar uma forma aqui de uma seta, por exemplo, ó, vou vir aqui, vou colocar essa seta e vou colocar bem aqui e vou escrever: digite o estado a pesquisar. Tá? Então vocês podem ir incrementando essa relação de pesquisa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir deixar os seus trabalhos muito mais profissionais e com dinamismo, né? Se eu precisar realizar uma pesquisa aqui rapidamente, né, eu já consigo simplesmente vir aqui e escrever que o Excel já vai ir localizando as minhas informações, beleza? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É muito gratificante para mim apresentar essas informações,
mais essas ferramentas que vão contribuir com o dia a dia no trabalho aí de cada um de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seu like e também, se gostou, mais ainda, inscreva-se e ative as notificações que toda semana tem conteúdo novo relacionado à gestão administrativa com outras ferramentas além do Excel.